Olá, vamos para mais um episódio do meu podcast Estação Verdade, aqui na Estação NP. Esse projeto novo do Grupo NP Expresso, apoiado integralmente pelo Sicredi Vale do Jaguari, Zona da Mata. Também lojas Quero Quero nos apoiam neste momento e a gente fica muito feliz poder ter a liberdade de trazer assuntos diversos aqui. E eu sigo nessa tendência do autoconhecimento. É uma temática que me chama muito a atenção, a constelação familiar, e eu tive a alegria de conhecer uma terapeuta sistêmica, a qual eu sigo, admiro, acompanho os conteúdos, gosto muito da jornada de transformação dela e do impacto que ela tem trazido para a vida das mulheres. E a gente vai falar hoje, então, sobre constelação familiar. Afinal, que técnica é essa, ou abordagem, né, atribuída muito a Bert Hellinger? O que é isso? O que muda nas nossas vidas? Todos nós deveríamos, em algum momento da vida, fazer a constelação familiar, saber mais sobre as nossas raízes. Agora, quem vai falar isso tudo para a gente é a especialista. Minha querida Suelen Rosa, seja bem-vinda ao podcast Estação Verdade. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos que estão conosco no podcast. Uma alegria muito grande estar contigo. E também falando de um assunto que eu sou apaixonada e que transformou tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional. A gente sabe que a constelação familiar ela não existe de hoje, né? Ela é algo que está nas nossas vidas há muito tempo, são abordagens trazidas já, conhecidas no mundo, mas na última década, ela se tornou muito presente nas rodas de conversa, nas terapias, né, de consultório, nas mentorias. E a gente vê que ainda há muito misticismo em torno deste tema. Então, eu pedi que você viesse, Sueli, justamente, e vou fazer a pergunta simples, que é: o que é constelação familiar, afinal? Então, na prática, constelação familiar ela é uma técnica onde a gente consegue identificar a raiz do que tu está vivenciando hoje, mas que está disfuncional na tua vida. Então, se tu identifica que tem um desafio, um sintoma físico, um sintoma emocional, questões de relacionamentos, finanças, enfim, tudo que tu identificar no teu sistema, tu identificar na tua vida que está disfuncional, a constelação, ela te traz essa resposta. Você consegue identificar qual é a raiz, onde isso gerou. Porque muitas vezes está no nosso inconsciente. Então, não é algo de hoje. Não é algo mas são hábitos dos antepassados que foram nos ensinados ou tem algo espiritual aí? Uhum. Também herdamos padrões familiares que vêm se repetindo. Por exemplo, no meu sistema familiar, eu venho de um sistema de mulheres muito fortes, de mulheres que têm esse masculino predominante. Então, eu venho disso, isso se repete no meu sistema familiar e eu trago isso como herança do meu sistema familiar. Mas muito também do nosso inconsciente, muito da nossa infância. Por exemplo, lá na tua infância, quando tu era criança, tu observava as situações e a tua criança observou uma cena, ela percebeu com o olhar da criança e ninguém na época falava muito, não explicava muito para a gente também, né? Então a criança, ela identificou uma situação, ela percebeu com o olhar da criança, com o filtro dela, e ela intencionou algo. E ali, naquele momento que ela intencionou, ela traz e ela carrega para hoje, para os comportamentos de hoje. Eu posso trazer... Por exemplo, se ela viveu, essa criança assistiu uma violência. Exatamente. Uma violência extrema na família, uma cena brutal. Ela vai interpretar aquela cena da forma que ela melhor entender, e vai replicar de que forma essa cena vai ser nociva para a vida dela no futuro. Eu vou te trazer um exemplo pessoal, que é bem isso que tu está trazendo. Então, na minha infância, quando eu tinha 4 meses de idade, eu vi uma cena do papai e da mamãe. A criança nem falava, eu nem falava, nem caminhava ainda, mas eu
percebi com o olhar da criança uma cena, eu percebi que a mamãe precisava de ajuda e ali eu intencionei que eu precisava salvar a mamãe. Claro, do olhar de uma criança. De um bebê. De um bebê. E como é que tu tem essa memória? É uma memória Através de uma sessão de constelação familiar. Tipo quase que uma regressão aquele dia? Ali não seria uma regressão. Ali eu consegui identificar, porque estava no meu inconsciente. Consegui acessar, através da sessão de constelação, o meu inconsciente. Então, eu consegui acessar essa memória que estava lá guardadinha, onde eu intencionei que eu precisava salvar a mamãe, e eu venho com esse comportamento e eu levo para o meu trabalho, eu levo para os meus filhos, eu levo para o meu relacionamento amoroso, só que isso é disfuncional. Então, quando eu identifiquei que estava disfuncional para mim, eu fui buscar ajuda. Tu queria salvar todo mundo. A salvadora. E nesse meio tempo não te salvava, isso? Só me prejudicava a mim e ao outro. Aí eu fiquei curiosa, que tamanha dor ou impacto esse bebê, o bebê Suelen sofreu para registrar isso lá aos 4 meses de idade? Porque a criança ela não entende o que está acontecendo. Então, ela enxerga, como eu falei, com o olhar dela. Ninguém está explicando o que está acontecendo. Foi uma cena muito forte. E ela, então, queria salvar, mas não conseguiu. E aquilo ficou registrado na memória. Eu gosto muito de falar que a gente registra e fica engessadinho. Fica aqui dentro. E eu venho trazendo isso. Eu e todas nós, né, que passamos pelas situações. E tem que ser algo, assim, impactante, doloroso ou perigoso na vida? Ou uma memória pode ser algo sutil e que te impactou de forma que tu leve para a vida? Exatamente. Não precisa ser algo traumático. É algo que a forma como tu intencionou. Posso dar um exemplo aqui. Num carro, uma mãe estacionando um carro. Tem gêmeos atrás, cada um na sua cadeirinha. A mãe olha para trás, os gêmeos dormindo. Ela sai, vou aproveitar que eles estão dormindo, vou abrir a porta, já vou no banheiro. A criança que está no lado da direita, ela olha, eles acordam, ela olha, observa que a mãe entrou, abriu a porta e entrou dentro da casa. Ela fica tranquila. O irmãozinho do lado, o campo de visão dele tem um pilar. Então, ele só vê o movimento da mãe saindo do carro. Então, na hora, ele intencionou. Ele percebeu a situação como um abandono. Tipo, a mãe sumiu. A mãe sumiu do campo de visão. Então, eu fui abandonado. Então, ele pode, até a mãe chegar, isso pode ter causado nele a forma como ele percebeu. Então, respondendo a tua pergunta, é a forma como tu viu a situação. Sim, cada um tem o seu olhar. Exatamente, como a criança intencionou, como a gente intenciona. Por que essa, não sei se é técnica que vocês chamam, mas por que é atribuída a Bert Hellinger? Está bem. O Bert Hellinger, eu vou contar um pouquinho da história dele, porque, como eu digo, eu gosto muito dele, não só pelo estudo maravilhoso que ele trouxe, mas sim pela história dele. Ele foi a pessoa que vivenciou. Agora, eu contando um pouquinho da história, você vai perceber, Sandra, que ele reproduz o que ele vivenciou na infância dele, ele reproduz na fase da adolescência, reproduz na fase adulta. Então, ele foi a pessoa que primeiro vivenciou essa abordagem sistêmica na prática. E depois, então, ele trouxe ao mundo. Então, Bert Hellinger, com 5 anos, vou tentar resumir a biografia dele. Vamos. Então, com 5 anos, Bert Hellinger, ele foi deixado pela mãe aos cuidados da avó. Então, a mãe, o pai e os 2 irmãos vão para uma outra cidade e ele fica aos cuidados da avó. Então, lembra da criança? Como que ele intencionou? Abandono, rejeição. Por que minha mãe está levando os meus irmãos e não está me levando junto? Sim. Então, ali a criança dele já intencionou o abandono, a rejeição. Então, depois de uns anos, ele retorna para essa família de origem, o pai, a mãe e os irmãos. Só que ele não se sente pertencente, que daí vem a segunda lei dele do pertencimento, né? Então, ele não se sente pertencente. E ali, tanto na vida familiar como escolar,
ele sofreu muitas agressões físicas e emocionais, tanto na escola quanto em casa. Então ele passa, eu fiz um recorte, óbvio, né, da literatura dele, fiz um recorte ali onde ele então tem o abandono, a rejeição, as agressões. E agora eu vou contar um pouquinho além, e você vai ver que isso se reproduz na vida dele, o abandono, a rejeição, a exclusão, a falta de pertencimento. E então ele estava lá com a família dele, vivendo essa situação, e decide ser padre. Então ele vai para a ordem e decide ser padre. Porém veio a guerra. Assim como todo alemão, ele precisou servir as forças armadas. Então ele foi para a guerra contrariado. Então sim, ele serviu a força lá alemã, mas ele foi contrariado. Chegando lá, para resumir, ele foi pego, né? Ele foi preso e ele fugiu. Só que quando ele fugiu, ele pensou: eu sou contra isso aqui. Eu vou fugir, mas eu não vou voltar para a guerra. Eu não aceito isso, não quero isso. Então ele foge, ele consegue, ele foi preso, mas ele consegue fugir e ele volta para a Alemanha, porque ele estava na França, né? Esse momento estava acontecendo na França. Então ele volta para a Alemanha e volta para a ordem, que ele, quando saiu de casa, foi para o internato com a intenção de ser padre, veio a guerra, então ele volta e ali então ele faz a formação e se torna padre e vai para a África. Chegando na África, ele atendendo, hoje o que seria pedagogia, mas na época não tinha esse nome, ele vira professor e lá então ele começa a ser professor na África, fazendo toda a questão social, que é muito forte isso nele. Porém, novamente, ele é contra o sistema, porque ele era contra o apartheid, né? Então ele ele era contra aquele sistema de segregação racial. E aí então ele foi mal visto. Ele precisou voltar para a Alemanha. Não conseguiu completar o trabalho dele. A missão dele. Exato. Então ele volta para a Alemanha. Quando ele volta, ele já está com 45 anos, está muito forte a psicanálise. Então, ele estuda muito a psicanálise, ele se aprofunda muito na psicanálise. Ele não é psicólogo, ele não se formou em psicologia, mas ele se aprofunda muito na psicanálise e em outras abordagens. Só que o que acontece com ele? Ele agrega outras linhas. Então, sim, ele amava, ele tem a base dele é a psicanálise, mas ele também queria conhecer outras abordagens, ele queria agregar. Então ele traz muito, ele vivenciou. Tu perguntaste, né, por que ele é referência? Porque ele estudou com essas pessoas. Então ele estudou o psicodrama de Moreno, as esculturas familiares de Satir. Então ele tem toda essa base muito forte, porém ele quis ter outros olhares para outras linhas. Então, ele precisou sair também da psicanálise, porque lá você só tinha que seguir uma linha. Então, ele também... Então, falando a história dele, tem muito isso. Abandonos, exclusões, falta de... ele percebeu que tinha ligação à vida atual dele com esse passado da infância? Estudando a própria psicanálise, o autoconhecimento e a constelação? Isso, porque a vida dele fez com que ele... Porque ele trouxe, nesse momento que ele sai da psicanálise, ele traz as ordens do amor, que é a história de vida dele, que são as 3 leis. A hierarquia, o pertencimento e equilíbrio de trocas, que traz muito da história dele. Então, ele estudando muito, vendo várias linhas, ele começou a identificar na vida dele que aquilo sim se reproduzia. Então ele trouxe, eu não digo que ele criou as constelações, porque ele pegou um pouco de cada pensador, né? Ele pegou um pouco de cada e aí sim ele trouxe daí para o mundo essa abordagem. E o que te fez, Suelen, a mulher, em busca de terapias sistêmicas que incluem, inclusive, a própria constelação familiar? Foi quando meu filho nasceu, eu sentia muito forte que eu estava reproduzindo alguns padrões, mas eu nem sabia que esse era o nome. Mas eu sentia que a minha vida eu venho de um sistema familiar disfuncional.
E no nascimento do Mateus, eu queria, no mínimo, proporcionar para ele um ambiente funcional. Então, eu fui buscar isso. Busquei várias abordagens, várias linhas terapêuticas, mas foi através de um convite de uma coronel, porque na época eu era militar, fui militar da aeronáutica, e na época, ao convite dela, fui participar de uma constelação familiar. Na época, eu muito cética, imagina, as minhas formações são acadêmicas, minha formação militar, então eu digo, mas eu sempre fui muito curiosa de ver com o meu olhar, com os meus olhos. Tirar a tua opinião sobre as coisas. Exato. Então, eu fui para uma sessão de constelação familiar e ali parece que eu entendi, me trouxe essa clareza de que tinha um caminho, de que sim, eu comecei a entender o porquê daqueles meus comportamentos que eu sabia que estavam disfuncionais, mas eu não conseguia mudá-los. Então, só que o que era para eu olhar para mim, acabou que eu me apaixonei e acabei não só estudando a constelação, como toda a filosofia sistêmica, como filosofia, então eu trago essa filosofia. E na época eu comecei porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente leva as amigas, né? Aí eu levei todo o quartel. Aí eu queria levar todas as amigas do quartel, porque quando tu gosta, tu quer o bem pro outro. E a gente começava a conversar entre nós, na minha casa, e eu pensei, nossa, como está mudando a vida dessas pessoas? Então, quem sabe isso também não esteja em mim, de eu levar isso para outras pessoas. E aí que veio o desejo, porque até então eu era formada, eu já tinha as minhas formações, eu já tinha uma carreira militar, jamais pensaria em mudar de carreira. Sim. Então, ela entrou neste momento da minha vida. Mas, de certa forma, então, foi muito impactante a própria constelação familiar, todo esse processo de autoconhecimento na tua vida, a ponto de tu querer trabalhar com isso, né? É porque eu senti as mudanças. E, para mim, isso faz muito sentido. Eu vivenciei, eu me transformei, aí sim eu consigo ajudar o outro. Então, para mim, isso faz sentido. E hoje, passado o tempo, já não está numa carreira militar, atuando, mentorando mulheres, tu encontrou o teu caminho? Tu sente esse preencher de humano? Exatamente. Eu acho que isso é o que a constelação mais me trouxe. Eu encontrar o meu lugar do mundo. Então, eu sempre me senti muito perdida, eu sempre fui muito determinada, né? Se tem algo que eu quero, eu corro atrás, sempre fui muito determinada, mas, ao mesmo tempo, muito perdida, não me encontrava, não me preenchia. Então, eu acho que esse é o maior benefício que as constelações me trouxeram. A filosofia sistêmica, né, ela me trouxe, foi eu encontrar o meu lugar, foi eu encontrar quem é a Suelen de verdade, o que é a prioridade, o que é sucesso para essa Suelen. Então, é se reconectar comigo, descobrir quem eu era, porque, na verdade, eu só estava reproduzindo padrões familiares. Todo mundo, em algum momento da vida, deve passar por uma constelação familiar? Eu acredito que, se a pessoa sente, sim. E o que a constelação familiar difere de uma terapia tradicional, por exemplo? Eu acredito que todas elas são importantes. Eu acredito também que a constelação, ela não é exclusiva, ela é integrativa. Ela está para integrar. É parte de um todo, né? Ela não. Então, eu acredito que todas as terapias, elas sim são muito importantes. Eu digo que ótimo que tenha várias abordagens para que várias pessoas consigam estar buscando a que se identifica, né? O diferencial, então, não existe maior e nem menor, melhor e nem pior. Nem claro. pior. Todas estão com o objetivo, todas as linhas estamos com o objetivo de proporcionar o bem maior, que é a saúde. Por exemplo, pode acontecer de tu estar dando uma mentoria, aplicando várias técnicas sistêmicas e entender que não é necessário fazer a constelação familiar de uma das tuas mentoradas? Com certeza. Então não é obrigatório. Não. Tem que vir. Como é que há essa percepção da necessidade de fazer a constelação? A forma como eu trabalho, primeiro que eu não trabalho com constelação familiar, com sessão de constelação. Nunca trabalhei dessa forma, com sessão de constelação. Eu trabalho com a consultoria sistêmica, porque na consultoria
tu consegue, cada ser é único, cada um tem a sua história. Então, quando ela vem, eu consigo fazer a anamnese, eu trago antes de constelarmos, eu trago o genograma dela, eu mostro para ela exatamente o que você está buscando. Aqui está seu genograma, seu sistema familiar. Apresento para ela o que é a constelação, o que ela vai ver naquela constelação, que são as 3 leis. E aí, sim, se necessário, a gente vai para uma constelação familiar, mas o que interessa é a tomada de consciência dela. Toda vez que alguém, falando em constelação, a pessoa passou pela constelação familiar, ela automaticamente ela desata nós, cura feridas, ou esse é um processo de cura? Ou é olhar um problema do passado que ela percebe, como no teu caso, que te impactou lá tão precocemente, ela consegue olhar e ele se dissipa esse problema? Como é que funciona? Eu falo que a transformação vem de 2 movimentos. O primeiro, a tomada de consciência. E isso, a constelação é maravilhosa e é o que ela te proporciona, identificar a raiz e você vai conseguir tomar a consciência. Ok. Mas de nada adianta tu tomares a consciência e não fazer nada com o que você observou ali. Então, você precisa tomar a consciência e tu precisa mudar a tua postura com o que tu viu na tua constelação. Por isso, a consultoria sistêmica. Ela te traz a constelação, a tomada de consciência, você identifica a raiz, mas agora vou te proporcionar ferramentas para que tu possa voltar para o teu meio, tu ter ferramentas para mudar a tua postura, trazendo o meu caso que eu te falei antes. Então, eu fui para uma constelação, identifiquei que eu queria salvar a mamãe. Quando eu quero salvar a mamãe, eu estou me colocando num lugar acima dela, como se ela precisasse de ajuda e eu sou a grande, a pessoa que vai salvar a mamãe. Então, eu identifiquei isso numa constelação. De nada adianta eu voltar para a minha casa e eu continuar a vendo com aquele olhar de que ela é pequena, de que ela é fraca, de que eu preciso estar ali porque eu preciso salvá-la. Então, eu preciso tomar a consciência, mas eu também preciso mudar a minha postura. Até hoje, quando a minha mãe me liga, eu pego o celular ali, diz mãe, eu respiro e me coloco no meu lugar. Aí eu digo, eu sou apenas a filha. Aí eu atendo ela. Então, eu me posiciono. Como filha. Exatamente, porque ao tempo inteiro, né? Aqui tu é empresária em casa, né? Eu sou a esposa, com os filhos eu sou a mãe, então cada local eu estou ocupando um lugar. Então, eu preciso me colocar, me posicionar naquele espaço. E então, respondendo a ti, adianta, ela foi lá, é mágica, ela foi lá, tomou a consciência e tudo vai se resolver? Não. Ela precisa tomar a consciência, mas ela tem que fazer a parte dela. Praticar mudanças. Ela tem que mudar o posicionamento dela em relação ao que ela observou na constelação. Tá, e na vida real, que aplicações tem a constelação na vida real, assim, falando em relacionamento, dinheiro? Eu vejo que tu fala em alguns posts teus sobre escassez, né? Você permitir falar em dinheiro, ganhar dinheiro, porque talvez muitas pessoas tragam isso justamente falando lá nos antepassados, o pós-guerra, muita escassez, a gente cresceu em famílias, né, de pessoas trabalhando com pouco, sustentando muitos. E muitas crianças de hoje, adultos de hoje, viveram essa escassez medonha do passado, né? Isso deve ter vindo nessas pessoas adultas como a sensação aquela de escassez, né? Que está sempre correndo atrás da máquina, que está sempre que o dinheiro é um problema, né? Não é por aí, mais ou menos? Exatamente. Imagina você ter escutado desde sempre. Dinheiro é problema, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é só para trazer problema na família, só para dar briga entre os parentes. Então, o dinheiro ele é sujo. Vou trazer mais um exemplo meu. Minha mãe, com 2 anos, me deixou aos cuidados da minha avó paterna, porque ela precisava ir trabalhar. Então, como que a minha criança olhou o trabalho, o dinheiro? Por falta do dinheiro,
eu fiquei sem a mamãe. Então, dinheiro é bom para mim? Não, não vai ser bom, né? Não vai ser bom. Então, eu sempre fui eu saí de casa com 16 anos. Então, trabalho desde os 16 anos. Então, eu sempre fiz dinheiro. E o dinheiro ia para onde? Embora. Pelo ralo. Então, a escassez vem deste meu movimento lá atrás, da forma como eu ouvia, o que eu ouvia do meu sistema, e daquele momento, então, que falaram, né? Alguém falou em algum momento, tua mãe precisou ir para... Não tinha condições de criar vocês dois, porque ela sai com o meu irmão e eu fico com a avó. Sim, e assim vale para tudo, e aí né? vale para todo mundo. Relacionamento também, por exemplo... Para qualquer coisa. O teu pai não prestava, o teu avô era um carrasco, e aí começa a gerar... Como a criança olhou para o que foi dito a ela. Né? Então, aí ela traz aquilo com ela. Homem não é bom. Não posso confiar em mulher. Não posso confiar em homem. Homem trai. Então, assim, tu perguntaste sobre de que forma, né? Para qualquer coisa. Até se tu está com dúvida no teu trabalho, por exemplo, para onde seguir. Na época eu constelei também. Ficava no quartel, ou as outras formações que eu tenho. Porque tu tomou uma decisão bem, sim, dá para dizer, dramática, né? Para muitos estão indo na estrada ao contrário, né? Lutando por uma carreira assim. E tu, em determinado momento da tua vida, abre mão dessa carreira, né? E abro mão de algo que eu gostava. Sim. De que eu gostava. Foi uma escolha difícil. Foi, como que eu posso dizer? Eu não digo que foi difícil, porque quando tu encontra o teu lugar, tu entende para onde tu tem que seguir. Que era o caminho. Isso. Foi difícil no sentido de não ter o patrocínio, de não ter... Né, eu tenho 2 crianças pequenas, então isso pesava bastante, a questão mais financeira. Isso o que mais pesava. Mas a certeza era tão grande do saber a filosofia diz, né? Quando tu está no teu lugar, tu tem força, tu vai conseguir. Então, isso era muito forte em mim. Então, isso foi o que predominou do que o medo da escassez. Sim. Né? E na constelação familiar, por exemplo, a gente herda, não sei se é a palavra exata, mas herda ou vem com replicando ações culturais e modos de vida por exemplo, uma família cigana, né? Ela, geração atrás de geração, vem replicando aquele modelo de vida, nômade, né? Casam entre eles. Hoje é muito mais, não é tanto rigoroso assim, mas falando o que a gente vê no cinema, por exemplo, né? Quantas gerações para trás a gente consegue herdar, digamos assim, hábitos ou costumes ou práticas? Existe um limite de gerações? Sim. A epigenética fala sobre isso, né? Ela fala sobre o DNA, o que nós carregamos. Porque a gente carrega 50% papai, 50% mamãe, e aí dos avós, e assim por 7 gerações. Por isso que é tão importante fazer árvore genealógica, sim, então, né? Conhecer isso. A história da gente, né? Então, por mais que eu não tenha vivenciado, talvez, que eu trouxe muito da infância, porque eu trago muito as minhas questões como exemplo, mas por mais que eu não precise ter vivenciado, mas a minha mamãe vivenciou, a minha vovó vivenciou, e eu carrego isso em mim. Eu carrego esta dor, né? Então, por isso que a gente fala sobre herdar. Então, não é nada... quando a gente fala em herdar, não é nada místico, não é nada espiritual. E sim, a epigenética, esse estudo, né, ele fala muito sobre isso, que a gente carrega até 7 gerações. 7 gerações. A gente herda. Muitas pessoas falam, eu não quero saber do passado, eu não quero olhar para os problemas, né? Como se aquilo fosse piorar a vida delas, né? Então, em que momento, assim, há um momento específico, a pessoa tem que estar pronta para viver esse processo? Ele é difícil olhar para essas cicatrizes ou tem que ir buscar também saber, se informar sobre os antepassados? Ou isso vem na constelação? Por exemplo, numa sessão de constelação, como é que eu sei que a minha avó enfrentou um problema lá no passado que ninguém na família contou? Tu tem que sim estar aberta, né, a olhar um novo. Então, quando tu pergunta se é difícil, depende do teu olhar. Por que muitas pessoas não buscam o autoconhecimento? Porque vai exigir os 50% delas. E muitas vezes elas não estão dispostas a fazer os 50% delas.
E elas vão precisar, a partir do momento que ela identificou algo, ela vai precisar mudar a postura dela, que é o que a gente fala, mudar a nossa mentalidade. E então muitas vezes ela tem esse medo de eu vou precisar fazer mudanças e eu não estou disposta a fazer essas mudanças. Então por isso muitas não buscam, acabam não vindo buscar. E o processo é de autoconhecimento. Então ela vai se conhecendo e conforme tu abre o teu campo, então se agora a Sandra vem para uma constelação, eu vou me abrir para conhecer, as situações elas vão se apresentando. Então, às vezes, a mãe comenta alguma coisa em casa, a avó comenta. E muitas vezes eu fui para uma constelação, identifiquei algo lá e eu digo, mas eu não sabia isso do meu sistema familiar. E aí depois chegava em casa... Perguntava e alguém via mais claro. Quando tu te abre, as informações elas vêm até ti, as necessárias. Que o universo começa a se mover também. As informações necessárias para ti daquele momento, elas vêm para ti. É possível curar alguma doença atual? Por exemplo, a pessoa está vivendo um câncer ou ela evitar de ter uma doença, ela descobrindo raízes anteriores, assim, numa constelação? Eu acho muito forte a palavra cura. Eu acredito que para todo sintoma existe um emocional. E aí, ali nós vamos olhar a raiz. Vou citar o exemplo do câncer, né? Nós vamos olhar para a raiz que gerou isso, o emocional, que depois cristalizou e virou, então, somatizou e virou, então, o sintoma. Se ela estiver disposta a olhar, e aí tudo aquilo que a gente falou, ela olhou, ela identificou e ela quiser mudar o posicionamento, isso eu já vivenciei durante todos esses anos, mas também já vivenciei com esse mesmo exemplo que tu deu de câncer, da pessoa, ela veio para uma constelação, ela identificou, mas ela tinha um ganho secundário tão grande com aquela doença que ela decidiu não mudar o posicionamento dela. Como ganho secundário com doença? Exatamente. O ganho dessa pessoa no câncer. Para ela, nós identificamos que toda vez que o câncer veio e as pessoas se aproximaram dela para acolher, então ela ganhava atenção, ela voltou a morar com a mãe, onde tinha então a questão do não cuidado, de se sentir abandonada, não vista na infância. Então, através desta doença e de qualquer outra, né, no caso dela, ela retorna para a casa da mãe, a mãe tem que cuidar dela, volta a cuidar dela, ela tem um ganho de toda a atenção familiar ao redor dela, e conforme ela ia melhorando, porque sim, ela foi melhorando, as feridas que estavam abertas, elas foram fechando, as pessoas voltavam para as suas vidas. E ela novamente se sentia. E então, quando isso gritava, as pessoas voltavam. Então, e eu acho tão interessante, porque no livro Ordens da Ajuda, isso foi bem importante, se as pessoas quiserem buscar esse livro, ali fala sobre isso. Muitas vezes a gente está oferecendo ajuda para o outro e ele só faz... como eu citei, né? A gente quer levar uma terapia, algo que fez sentido para ti, tu quer levar para o outro. Mas, às vezes, ele só vai por causa de ti, para te ajudar. Porque, no fundo, tu quem quer a melhora dela, não ela não quer a melhora dela. Inconsciente, né? Ela, como eu te falei, ela tem um ganho secundário de estar naquela posição. Então, sim, ela vai fazer as práticas, ela vai para terapia, ela vai, enfim, buscar novas abordagens, mas porque tu está pedindo, porque para ti é importante. E não é um mover por dela, ela, né? Exatamente. Tu tem que ter algum cuidado para fazer numa constelação familiar? Acho muito importante. Primeiro, tu buscar um profissional extremamente capacitado, porque ela é uma terapia breve. Ela é uma terapia que tu acessa muito rápido as informações, então, como eu te falei, eu não faço sessão de constelação, eu faço uma consultoria, porque primeiro tem 1h30 de conversa, de anamnese, de genograma, e aí eu vou entender que se tu também está pronta para uma constelação. Mas então há contraindicações à constelação? Por exemplo,
depressões, uma depressão muito grave, qualquer estado clínico muito grave, psicose, esquizofrenia, e não é indicado. Por quê? Porque a pessoa ela já está com o emocional fragilizado. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender se é o teu momento. Outra contraindicação para pessoas que querem milagre, que não querem fazer a parte delas. Então, já chegou até mim a pessoa que a constelação vai resolver meus problemas. Eu digo, não é o teu momento. Então, quem sabe, vem aqui, deixa eu te passar toda a filosofia sistêmica, o autoconhecimento, porque tu não entendeu a tua parte nisso, né? E então, tu diz que não faz sessões de constelação, nem individual, somente. É dentro do processo. Ela é dentro de um processo de autoconhecimento. E como é que tu opina sobre esses grupos de constelação? Por exemplo, que se reúnem várias pessoas e passam a ser representações na vida de uma terceira, ali naquele momento mesmo. Como é que tu avalia? Eu amo os grupos. E eu faço grupo, uma vez no mês eu tenho grupos aqui em Santiago, tenho às vezes em Santa Maria, mas é a forma como tu conduz. Então, quando Sandra veio, ou o ouvinte vem para um grupo de constelação, na semana nós já vamos ter feito a conversa, a fala, a identificação. Não vem crua assim. Jamais. É perigoso? Aqueles fatores que eu te falei, eu não sei qual estado emocional ela está chegando para uma constelação, não sei se ela está pronta para uma constelação. Eu cuido muito isso, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, essa responsabilidade. Até porque eu venho também, né, de uma abordagem, tem outras formações que a gente tem um cuidado muito grande com isso. Então, quando ela vem para um grupo, na semana nós já conversamos sobre o tema, eu já conversei com ela, já levei toda a abordagem sistêmica, o genograma, a gente já teve uma conversa antes, identificamos que na constelação, que sim, o ideal é a constelação. Aí no dia a gente só constela. E constela e depois, algo, um tema. Isso. Por exemplo, eu não posso chegar com um caminhão de problemas numa sessão de constelação e querer descobrir todos os pontos frágeis da minha existência? Querer a gente quer, né? Dá vontade de chegar e resolve, toma a bucha e resolve esse problema. Porque lembra lá do início, o que é a constelação? Existe as questões que estão disfuncionais para ti e nós vamos identificar a raiz. Então, talvez uma questão financeira, a raiz é uma, mas uma questão emocional, a raiz é outra. Então, como que eu vou abrir... Então, é uma questão por vez. Exato, um tema por vez. E você pode, sim, constelar mais vezes temas diferentes. Então, tu quer resolver a tua vida, não tem problema. Mas então, vamos por partes. Mas hoje a gente olha para um tema, em outro momento a gente olha para outro tema. O que não pode... pensar sobre aquilo que foi visto, né? Faz muito sentido. Não... Vamos falar sobre, eu até anotei aqui, sobre mitos e verdades, Suelen, sobre constelação familiar. Constelação é misticismo? Não, não é misticismo. Constelação não tem nada a ver com religião. E eu entendo as pessoas que pensam dessa forma, porque Bert Hellinger era padre. Então, pode ter algo associado à vivência dele como padre. E também nas sessões de constelações em grupo, principalmente, são pessoas que representam o sistema familiar do constelado. Então, muitas pessoas que não conhecem, por isso a importância de tu ter todo um conhecimento do que tu vai ver ali, do que é uma constelação realmente, né? E então, eles veem os bonequinhos, porque o individual são aqueles bonequinhos que nós usamos como representantes também, usamos plataformas, enfim, usamos várias. E as pessoas olham e também podem pensar que existe algo espiritual ali. Mas é só uma representação. Mas existe toda uma fundamentação. Naquele filme, naquela série, né, Uma Nova Mulher, numa sessão de constelação, uma pessoa que se coloca à disposição para servir ali, para ser uma representação, ela pode vir sentir sensações físicas reais? Ela sente porque ela entrou no campo do constelado. É um campo de energia, então. Exato, é um campo e ele sente. E quando ele sai, e aconteceu isso comigo, porque lembra que eu te falei, muito cética, vou para um grupo. E já fui escolhida, porque é eles quem te escolhem, né? Então fui escolhida. E na hora eu senti o campo.
Então, sim, a gente sente, não tem como... Depois tu sai e pensa, mas por que lá eu senti isso? Por que eu falei aquilo? E sendo que aqui eu não tenho. Então, somente tu vivenciando para tu saber. Para funcionar a constelação, é preciso a pessoa acreditar? Ela precisa fazer a parte dela. Então, tem que dos acreditar. Dois movimentos. Ela precisa tomar a consciência, ela precisa mudar o posicionamento dela após observar. Dá para fazer constelação online, dá? Sim, tanto individual quanto em grupo. Pode fazer constelação online, presencial. Teve alguma surpresa agora na tua jornada como mentora? Alguma coisa inusitada que aconteceu nessa jornada que te impactou mais ainda nesse processo de consteladora, de terapeuta sistêmica, enfim? Eu acredito que todas, para mim, elas são muito importantes, muito impactantes, porque para o outro é a maior dor dele naquele momento. Então, elas são todas muito impactantes para mim. Mas quando falamos de família, toca muito em mim. Então, quando eu consigo não, né? Lógico, é a pessoa quem faz. Sim. Mas quando ela acertar a abordagem também, né? Quando ela consegue reestruturar a família dela, quando ela consegue... Então, quando traz essas questões de família para mim, eu fico bem impactada. Recente agora, posso trazer um caso? Pode. Um caso que não bem longe daqui, de uma mulher. Então, ela está na jornada do despertar, que é a minha mentoria. Então, a gente tem um processo de 3 meses. E dentro desse processo, nós constelamos a relação dela com um filho pequenininho. O filho, ele não se expressa, ele não brinca com outras crianças, é uma criança isolada, ele se isola, né? Ele se sente excluído, mas na verdade é ele quem se exclui. Uhum. E nós constelamos, identificamos que ela tinha tido um aborto. E aí vem a tua pergunta, como que tu identificou, Suelen? É uma técnica, então eu sei o que se apresentou ali. E ela também trouxe. Eu perguntei a ela, e ela falou, sim, eu tive a primeira filha, depois eu tive um que não nasceu, e depois eu tive esse outro filho. E isso apareceu na constelação, então, que ela estava buscando para esse sintoma do filho. Após incluirmos, então, essa criança, então, este deixou de ser o segundo e o lugar dele veio a ser o terceiro. E aí eu apresentei para ela ferramentas para que ela pudesse chegar em casa e como ela poderia abordar isso para com os filhos, para com a família dela. Então, ela conversou com o filho, disse, filho, você é o terceiro filho, enfim, todas as ferramentas que nós conversamos ali no dia. Na semana seguinte, porque é uma sessão por semana, um encontro por semana, ela trouxe, em uma semana, o meu filho, a escola me ligou, porque a escola tinha conversado com ela sobre isso, dele não socializar, a escola me ligou dizendo, o fulano está brincando com as crianças, ele já chama as crianças, e ela também em casa sentiu, mãe, convida o coleguinha para vir aqui em casa. Então, essas questões de família assim, começa me tocam essa mudança muito. E te tocam. Uhum. Então, a gente pode constelar para outra pessoa, por exemplo, a pessoa não quer de jeito nenhum, mas eu tenho, no caso dela, uma filha, né? Que ela vê um problema, um filho que ela vê um problema. Tu pode constelar para outra pessoa, o marido, a mãe, o filho? Pode? Para os filhos até os 16 anos, sim. Para os filhos. Então, filhos, uma sim. mãe pode constelar para os filhos até os 16. Isso. E jamais entrar no campo de alguém que não queira, que não está nem ali para autorizar. Mas, por exemplo, filho, por exemplo, não quer saber, não quer... A mãe pode. Aí você vai constelar o seu relacionamento com ela. Não constelar ela, não a sua filha. Você vai constelar o seu relacionamento com ela. Aí é o seu campo. Aí tudo certo. Acaba vindo muito dela. Se ela for maior, né? Se ela for Sim. maior... se não, precisa da autorização dela para entrar no campo. Eu procedo desta forma, não sei, sim, mas eu procedo dessa forma. Se a gente falar, por exemplo, se fosse dar um recado para alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, a pessoa tem algum vazio, um peso,
Eu vejo muitas pessoas falar, eu não tenho depressão, eu não tenho motivos para ser triste, mas eu sinto um vazio, as coisas não me empolgam, eu não me sinto uma pessoa realizada. Pode ter a ver com questões mal resolvidas? Seria uma pessoa que deveria buscar ajuda numa própria constelação familiar ou numa terapia sistêmica? Com certeza. Identificar de onde vem esse vazio, porque esse vazio pode nem ser dela, pode ser do sistema familiar dela. Então, sim, ela tem que buscar o autoconhecimento, ela pode buscar o autoconhecimento e ali identificar. Daqui a pouco ela pode estar identificada com a mamãe e não está vivendo a vida dela, ou com o papai, com algo do sistema familiar dela e ela não está vivendo a própria vida. Muitas vezes é porque ela não está no lugar. Este vazio, o vazio, ele vem quando tu não está no teu lugar. Tu está ocupando lugares que não são teus. Su, o que seria na prática ocupar lugares que não são teus? Eu olhar para minha, vou dar um exemplo, mãe e pai, e daqui a pouco existe um problema nesse relacionamento, e eu, em vez de estar olhando para a minha vida, para frente, para o meu relacionamento, eu estou olhando lá para trás para o relacionamento da mamãe, do papai. Eu acredito que se eu estiver nessa triangulação, eu vou resolver algo, ou algo vai ser melhor se eu estiver olhando para eles. Sim. Então, isso é estar fora do teu lugar. Quando você olha para o seu sistema, identifica um vazio, um sintoma e algo que um mal resolvido que eles não resolveram, e eu quero ir lá e quero resolver. Tudo inconsciente, né? Eu quero ir lá e resolver. Então, eu saio do meu lugar. O meu caso, a salvadora, quero salvar a mamãe. Inconsciente, porque uma criança não consegue fazer nada. Sim. Então, eu saio do meu lugar e eu ocupo o lugar da vovó, que seria de cuidar da mamãe. Eu saí do meu lugar de filha, fui lá para trás no lugar da vovó, querendo cuidar da mamãe. Então, ficou um conflito fora do meu lugar e vem o vazio. Né? E aí também os relacionamentos, como amanhã, né, Dia dos Namorados. Ah, boa. E se eu não estou no meu lugar, o meu esposo, ele está me enxergando como mulher, eu estou no meu lugar ali? Não, eu estou lá atrás olhando. Isso acontece muito, como eu sou mentora de mulheres, o que eu mais vejo, elas trazendo questões de relacionamento. É o que mais chega para mim, por eu atender mulheres. Então, estão com problemas, com insatisfação, angústia no relacionamento. E ela vem e diz assim: Su, eu não me sinto vista. Eu não me sinto vista como mulher, não me sinto vista. E nós vamos, então, para a consultoria, e a gente identifica que, no fim, não é ela, não é ele quem não está vendo ela, e sim ela quem está lá olhando para a relação da mamãe dela e do papai dela. Sim, né? Ela não está ali. Ela não está ali. Ela está indisponível para aquela relação. E tem técnicas, então, que vai mudando isso na pessoa. Ela vai trabalhando isso melhor. Isso. Tem algum, para quem está curioso com o tema, mas ainda não está preparado para uma consultoria sistêmica, por exemplo, uma mulher ou um homem que esteja assistindo, filmes interessantes, séries, livros, para poder começar essa abordagem, se entender e, quem sabe, evoluir aí para uma terapia sistêmica? A série que tu trouxe, né, uma mulher, uma nova mulher. Só que, claro, é um cinema, filme, né? é um cinema, então fantasia traz um pouco, muita... né? Romantiza. Fictício, né? Mas ali a gente consegue identificar bastante... pontos, né? Agora, eu estava pensando sobre livros. O que eu poderia dizer é o seguinte: o pessoal que está nos assistindo, entre em contato comigo, porque eu acho que vai ser um pouco raso da minha parte, porque tem tanta biografia, e daqui a pouco enxergar ele no ponto dele. Então, por exemplo, entre em contato e conversa um pouquinho, me diz: Su, quero saber sobre relacionamento amoroso. Eu faço indicação dos livros específicos para tal. Su, quero essa questão da ajuda. Daí seria o livro vermelhinho do Bert Hellinger, Ordens da Ajuda.
que traz toda essa questão de como eu ajudar o outro. Existe até uma ordem para eu ajudar o outro. Até porque, exato, isso é bem interessante falar, porque a ordem de ajudar, até para para fazer caridade, a gente tem que ter cuidado também, né? Para não assumir o papel da necessidade do outro, né? Porque fica disfuncional para ambos os lados. Tu está achando que tu está ajudando essa pessoa e no fim tu está tirando a força dela. Porque ela se sente incapaz. Resolver aquela situação. Né? Então, existe sim, nós sim podemos e devemos ajudar o outro, mas existe uma forma de dando força para ele e não tirando da mão dele, resolvendo por ele, fazendo por ele. Como é que são as tuas terapias sistêmicas? É a jornada do despertar, um processo de reconexão com a sua essência para mulheres. São de quanto tempo? Como é que a gente faz para saber mais? Conta para mim. A jornada do despertar é um processo de 3 meses, onde temos encontros semanais. Pode ser online, pode ser presencial, individual. Ele é um processo individual. Sim, ele tem um cronograma, mas, como eu te falei, cada ser ele é único. Tu traz a tua história e a gente vai construindo juntas. Mas a jornada, por que o nome é jornada? Porque a gente começa lá na tua criança interior, vamos olhar para a tua criança, trazer todas as ferramentas, uma delas a constelação, mas trazer as ferramentas, e vamos olhar para a tua criança. Na segunda semana a gente olha para a tua relação com a tua mãe, na terceira semana a tua relação com o teu pai, e assim a gente vai se preenchendo com o nosso mundinho interno, olhando o nosso equilíbrio de trocas, o nosso posicionamento. Cada semana um desses. Depois que a gente se preencheu do nosso mundo interno, eu consigo transbordar para o mundo. Então, a gente passa por um processo de olhar para o dinheiro, para o trabalho, para a prosperidade, que aí eu consigo transbordar, porque não adianta olhar lá o trabalho se eu não estou preenchida aqui internamente. Então, por isso é uma jornada, literalmente. A gente começa na tua criança interior e a gente vai parar lá na tua prosperidade, no teu sucesso, no teu trabalho, para que tu consiga vir aqui nas redes, para que tu consiga transbordar o teu trabalho. Tem alguma coisa assim, algum exercício? Claro que a gente sabe que as terapias, como tu dizia, já são individuais, é cada caso um caso, mas algumas técnicas, alguns exercícios que a gente conseguisse, por exemplo, mudar já dar uma melhorada na vida das pessoas? Com certeza. Então, vamos fazer? Vamos fazer. Ótimo. Vamos fazer, então, um exercício, já que trouxemos a questão da constelação. Quem sabe a gente olha para a questão da família e do nosso lugar. Porque o que eu mais vejo hoje em sessão são as mulheres perdidas de si, onde sim, elas são profissionais maravilhosas, mas elas se perderam. Nessa jornada, elas se perderam delas. Então, de voltar para o teu lugar, assumir o teu lugar de força. Pode ser? Pode, ótimo. Pode olhar para aquela câmera ali, conta para quem está nos assistindo, né? Essa dica maravilhosa, um exercício guiado aí, né? Pela mestra Suelen Rosa. Então, vamos fazer o seguinte. Vou pedir que todas fechem os seus olhos, descruzem as pernas, fiquem numa posição bem confortável. Venha para o aqui e para o agora. Faça 3 respirações bem profundas. Vamos esquecer lá fora. Inspira, solta o ar pela boca. E agora coloque a sua atenção lá nos seus pés. Se está quente, se está gelado. Vem sentindo. E vem trazendo a tua atenção para os teus joelhos. Sente o teu corpo. Se permita sentir. Traz a tua atenção para o teu quadril. Está confortável? Você está deitada, sentada, de pé. Traz a atenção para as tuas mãos. O que você está tocando? Qual é a textura? Sente. Agora traga a tua atenção para os teus ombros. Está pesado? Está leve? E agora, traga atenção para os seus ouvidos.
Vamos escutar lá fora o som mais distante que você consegue escutar. E traga a tua atenção para a tua tela mental. E na tua tela mental, você visualiza um lugar seguro. E nesse lugar, você observa que existem muitas pessoas. E você vai caminhando em direção a essas pessoas, e quanto mais você se aproxima, você identifica que elas são pessoas conhecidas, familiares. E você transita por meio dessas pessoas, e ali você consegue visualizar o seu pai, a sua mãe, os seus avós, os seus primos, tios, bisavós, tataravós. E você percebe que são muitas pessoas. E agora eu quero que você sinta caminhando por meio deles e vem vindo. E agora visualize atrás de você, no seu lado direito, essas pessoas elas vão se posicionando. Então, atrás de você, no seu lado direito, você visualiza o seu pai. Atrás do seu pai, os seus avós paternos, atrás deles os bisavós, os tataravós, e assim eles vão se posicionando. Atrás de você, no seu lado esquerdo, a sua mãe. Atrás da sua mãe, os seus avós maternos, bisavós, tataravós. E todos os ancestrais, mesmo que você não os conheça, todos têm um lugar no teu sistema familiar. E agora visualizando de um lado a família do seu pai, de um outro lado a família da sua mãe, você sente tudo que eles passaram, enfrentaram, combateram, guerrearam, perderam, ganharam, para que você pudesse estar aqui hoje. Sente no seu corpo. E agora, você visualiza uma energia vindo através do seu pai e da sua mãe, a energia do sim, que cada um deles disse sim para a sua vida. Então te preenche desse sim, preenche o teu cardíaco, abre o teu cardíaco e te preenche desse monte de sims que foi dado a você. E agora você olha para o seu pai e diga a ele: Pai, e aqui eu quero que você o veja como somente o pai, sem os comportamentos do homem. Somente o pai que te deu sim, o pai e a mãe que te deram sim para a vida. Então você olha para o seu pai e diga a ele: Pai, eu vejo você. Você tem um lugar. E aqui, eu sou apenas a filha. Eu entrego para o Senhor todos os pesos que não me pertencem mais. Eu já estou cansada, Pai, de carregar tudo isso. É muito pesado para mim. E faz um movimento de entrega, como se você estivesse entregando a Ele
os pesos que não te pertencem, pesos de escassez, pesos de relacionamentos tóxicos. Vai entregando, sinta o que você precisa entregar para ele. E diga a ele: eu só fico com o que é meu. E agradece. Agora olha para sua mamãe e diga a ela: mãe, sinto muito se não foi possível para a senhora. Mas hoje é possível para mim. Me abençoa, mamãe, se eu faço diferente. Eu cansei. Eu renuncio em querer te salvar, mamãe. Eu entrego para a senhora os pesos que não são meus. E faz um movimento de entrega para ela. Mãe, eu sou apenas a filha. Hoje eu vejo que eu estava fora do meu lugar. Isso me causou muitos problemas. Problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas com meus filhos, problemas comigo mesma. Mas hoje eu estou aqui no meu lugar. E agora faça um movimento com a cabeça de reverência, como se estivesse honrando todos que vieram antes de você, honrando o sim que eles deram para a tua vida. E agora, preenchida desse sim, você pode se virar para frente, olhar para frente. Então eles ficam atrás. E você agora olha para frente, para o seu futuro. E agora, de frente para o seu futuro, eu quero que você tome posse do que é seu por direito. Porque no teu lugar, tu tem força. E preenchida desse sim, preenchida desse sistema familiar, agora sim você está no seu lugar, agora sim, tu está completa, mulher. Eu quero que tu visualize, tu dando um passo à frente e indo em direção ao que é teu. Seja ousada. E agarre o que é teu, porque agora sim tu está no teu lugar. E quando quiser, tu pode ir devagarinho, voltando, abrindo os teus olhos, vindo pro aqui, pro agora. Que maravilha, hein? Viver esse momento aqui contigo, realmente quero viver isso de forma mais especial ainda, né? Mas te agradecer por essa entrega, que realmente, né, te derramou, te entregou essa técnica maravilhosa. Tenho certeza que já tem transformado a vida de muitas mulheres e creio que tua jornada é longa nesse caminho. Quero te agradecer por essa participação muito especial. E tenho certeza que os nossos, né, telespectadores, ouvintes, enfim, essas pessoas que tirarem um tempinho para si, para pensar, para praticar, fazer esse exercício, né, guiado que tu nos deu aí de coração, vai sentir sim o poder dessa energia transformadora. É um grande começo. Muito obrigada, Sueli. Eu que agradeço o convite, como eu te falei, estou muito feliz de estar aqui e espero vir mais vezes. Tomara. Temas. Vamos falar sobre outros temas, né? Realmente muitas pessoas, né, querem saber mais. É um tema que causa curiosidade, mas principalmente que pode ajudar muitas pessoas, né? E a gente está aqui para ser feliz, né? Então essa é a busca do ser humano, né? Ser feliz, ser completo, viver em paz.
E nós, no nosso espaço, o podcast Estação Verdade, a gente quer isso, trazer essa verdade. Se a gente conseguiu ajudar hoje a uma pessoa com essas informações, já valeu todo o nosso esforço. Mas eu tenho certeza que muito mais pessoas se conectaram com a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Ficamos por aqui. Eu volto no próximo episódio. Till you reach the end of the line. But I know you're gonna pass this way again. It's just a